Minha mãe, quando ela mudou para Curitiba, ela conheceu uma nova pessoa, veio ter mais 2 filhos, e os filhos da primeira união ela não quis mais saber. Ela, literalmente, ela rejeitou. Então esse meu irmão, ele ficou órfão de pai morto e de mãe viva com 1 ano de idade. Se enveredou 5/5/91, através de um telefonema, eu fui comunicado que o Lolo havia morrido de overdose de aquilo que nós falamos no início. A destilada na veia, ele foi encontrado na escadaria do prédio, sem camisa, com a camisa dobrada e a seringa em cima da camisa. Totalmente sem vida. Como se fosse algo armado, assim, sabe? Sim. Mas era a prática dele aquilo ali. Tanto que foi até tirar a própria vida. E ali o único parente para reconhecer o corpo, o trâmite todo, para fazer um translado, para trazer o corpo aqui para o sul, era eu. E eu que tive que fazer todo, né, esse trâmite todo, né? Nossa. E, pastor Diego, eu não preciso dizer que eu já era um poço de problema nessa época. Ninguém dá aquilo que não recebe, né? Então, eu não sabia ser marido da minha esposa. Eu não sabia ser pai dos meus filhos. Já tinha desenvolvido alguns tipos de complexo de inferioridade, complexo de rejeição, complexo de incapacidade. Já era uma pessoa extremamente irada, de difícil relacionamento. E com a morte do meu irmão, eu botei na conta da minha mãe e gerou no meu coração um ódio tão grande, mas tão grande, por essa mulher, que todo o meu desejo era ver ela pagando por isso que ela havia feito, sentindo a dor. Por essa omissão de colocar filhos no mundo e abandonar, principalmente pela morte desse meu irmão. E gerou realmente isso no meu coração. Mas assim, hoje eu consigo enxergar algumas coisas, né? Às vezes, nos buracos que nós caímos, muitas vezes a gente entende que nós temos que ter uma força que a gente não sabia que tinha essa força, para tentar reagir e mudar histórias da nossa vida, né? E com a morte do meu irmão eu fui morar em Curitiba, não quis ficar no Rio mais. Ah, o senhor veio para cá. Veio para Curitiba. E eu lembro que eu tinha, sabe, gerou dentro de mim, além desse ódio, minha mãe, uma vontade muito grande de mudar a minha vida, de mudar a minha sorte. Não queria mais depender de favor, não queria mais ser uma pessoa que passava por privações, não queria mais ser uma pessoa que muitas vezes tinha que aguentar desaforo dos outros ou então viver de favor. Se tornou quase que um impulso, então. Sabe, e aí isso aí foi algo muito forte dentro de mim, muito forte. Um desejo de querer vencer. A motivação estava errada. Sim. Mas o querer vencer estava certo, né? Sim, sim. E eu lembro que daí, quando a gente veio morar em Curitiba, eu tinha um carro, vamos fazer uma matemática de hoje, eu peguei um carro e comprei um carro 3 anos mais velho daquele que eu tinha. 3 anos mais velho do que o carro qual eu tinha. Uhum. E com essa diferença desse dinheiro que sobrou, eu comecei a nossa primeira empresa em Curitiba. Olha. Primeira empresa. Com muita dificuldade, muito mais vontade de vencer, de dar certo. Mas o senhor já tinha esse empreendedorismo assim com o senhor? Nunca na vida, sempre tinha trabalho de empregado. Olha. Sempre de empregado. Tanto que eu compartilho hoje, né, que o politicamente correto comigo nunca funcionou. Eu primeiro faço para depois aprender. Eu primeiro faço, depois eu aprendo o que eu fui fazer. Começamos nossa primeira empresa. O que era? Era um posto de venda de pão. Um posto de venda de pão. Abrimos uma portinha, comprava o pão, lanche, aquela coisa toda, bomboniera, tal, e vendia. Mas, como eu te falei, nunca na vida eu tinha atuado nesse ramo. Nem perto. Uhum. Tem até uma história bem peculiar. Eu lembro que no início nós tínhamos comprado aqueles hambúrguer para fritar. Olha a mentalidade de um ser humano, né? E aquele hambúrguer, ele ficou ali, ele tinha que ser congelado, eu não tinha congelador, eu tinha só aquele freezer que refrigerava. Claro. E aí ele estragou. Mas aí eu cheguei para minha esposa e falei, eu acho que não estragou, vamos levar para casa e vamos fritar para nós comer. Olha. Porque nós éramos muito pobres, pastor Diego. Então eu peguei, né, na minha cabeça eu queria levar aquilo para fritar, para comer. A minha esposa me convenceu, não amor, tá estragado. Também tomei muitos iogurte vencido. Porque o iogurte vencia, para não ir fora a gente tomava. Mas a vontade de vencer era muito grande, muito grande. Para colocar tudo num parâmetro só, em menos de 2 anos, uma grande rede de confeitaria na cidade de Curitiba, 6 lojas, extremamente próspera. Uma casa, 3 carros na garagem. Uma casa com sauna, piscina e todo o dinheiro e com todo o conforto que o dinheiro pode comprar. Olha só. Aquele menino que perdeu o pai com 1 ano de idade, foi rejeitado pela mãe, que passou fome na infância,
que quando casou não tinha uma geladeira em casa. Tornou-se um homem rico. Agora tem dinheiro, gerente de banco correndo atrás. 6 lojas extremamente saudáveis. Eu peguei a melhor época para trabalhar no comércio. Em que época foi? E ali em 2005, 2006, quando entrou o Plano Real, o FHC, que houve uma paridade do real com o dólar. Tá. Que era quase que igual, particularmente. Ficou igual. Naquele período lá, quando entrou o Plano Real, sei, era 1 por 1. Sim. Então, o pessoal perdeu a noção do dinheiro. Vou te dar um exemplo. Uma caixa de fósforo, a gente vendia por R$1. Quando mudou o dinheiro, ela custava 2 centavos pra gente. Olha. Porque todo mundo se perdeu. O dinheiro passou a ter tanto valor que uma moedinha, ela valia. E antes do Plano Real, tu jogava fora. Então eu peguei essa época, então foi o melhor período para se ganhar dinheiro. E como eu estava atuando num ramo que eu não conhecia, mas eu estava muito determinado em fazer dar certo, então eu peguei aquela avalanche de subir e crescer muito rápido. Mas quando eu digo rápido, pastor, eu digo muito rápido. Porque mesmo. O senhor falou menos de 2 anos, né? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos eu já tinha 6 lojas. Olha. Sendo que uma matriz com 120 metros quadrados de salão, mas toda a parte de cozinha, né, de fabricação, onde eu fabricava e eu fornecia para mim mesmo. Não dava conta de fornecer para outros. Tinha hotéis, tinha todos que queriam pão, mas eu não dava conta. E todos os nossos comércios, as nossas lojas, eram chamados de ponto quente. Bem localizada em pontos estratégicos. Tá, pastor, para entender, era um tipo de uma padaria. Tipo uma padaria, exatamente. Era uma padaria, é como se fosse uma padaria. Sim. Né? Só que a gente trabalhava também com a parte de confeitaria, né? Entendi. Tínhamos os doces e os bolos. Entendi. Mas, não, usando o termo que todo mundo conhece, era uma padaria. Sim. E outra coisa que também era bem benéfica na época, que um comércio era longe do outro, você não tinha como é hoje um encostadinho no outro. Entendi. Então você tinha, às vezes, o teu concorrente era 1 quilômetro, 1,5 quilômetro longe de você. Não, e Curitiba ainda grande do jeito que era, né? Supermercado não abria domingo. Então domingo toda a tua parte de mercearia tu vendia super bem. Só que uma lata de óleo, na época no mercado custava 90 centavos, nós vendia 2,30. Então o lucro era muito grande. Sim. Né? O livre mercado, sim, né? Sim. De preço. E você podia vender porque você não tinha concorrência.